Na última segunda-feira, dia 11, dia 11 deste mês de novembro, na nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, destacamos a decisão do governo do estado do Ceará, tomada na sexta-feira anterior, dia 8 de novembro, em reunião do governador Eumano de Freitas, com o ex-governador Camilo Santana, hoje ministro da Educação, e o presidente da Assembleia Legislativa Cearense, prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, a decisão de indicar o deputado Fernando Santana, do PT, como candidato oficial para disputar a presidência da Assembleia Legislativa no pleito que ocorrerá nos próximos dias, ou no dia 3 ou 9 de dezembro. Dissemos claramente que Cid Gomes, o senador, foi defenestrado do governo. E citei uma estrofe da letra da música Último Desejo, de Noel Rosa, que diz: morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Vamos ouvir o comentário que fizemos na segunda-feira sobre o afastamento de Cid Gomes do governo. Não deliberadamente por ele, mas pelo governo. O governo disse: você não faz mais parte do nosso time. As nossas decisões são tomadas aqui só entre nós do PT. Vamos ouvir o comentário. O senador Cid Gomes, que tinha pretensões de eleger o presidente da Assembleia, sequer está sendo citado por Fernando Santana na conversa que ele tem tido com os seus colegas deputados. Cid Gomes tinha compromissos com alguns dos seus aliados na Assembleia, como, por exemplo, o Guilherme Landim, deputado estadual lá do Cariri, o Salmito Filho, que ele, Cid, queria que fosse candidato a prefeito no lugar de José Sarto, lá em 2020, e o Sérgio Aguiar, que é candidato a presidente da Assembleia há vários anos. Cid pode enfrentar uma dissidência ou levantar uma dissidência na Assembleia. Pode. Se vai fazer, não se sabe. Acho difícil que ele faça. Até porque todos os deputados estaduais que ainda estão no PDT, que se dizem aliados do ex-governador, que assumiram o compromisso de com ele estar até no partido em que ele estiver, no momento que eles possam realmente deixar o PDT, ele já tem carta branca da Justiça Eleitoral, mas ainda não fizeram. Cid já há algum tempo está no PSB e nenhum deles foi para lá. Então, esses deputados talvez não sigam Cid se ele resolver criar uma resistência contra a candidatura do nome indicado pelo governador. E os deputados que se dizem até então aliados de Cid não iriam acompanhá-lo nessa dissidência, porque, na verdade, eles não são mais ligados a Cid Gomes. Todos esses deputados
são ligados ao governador é humano. E não é pelos belos olhos do governador é humano. É exatamente porque é assim. O governo que entra chama para si todos os integrantes, ou quase todos os integrantes da Casa Legislativa. É na Assembleia, é na Câmara Municipal e até no Congresso Nacional. Cid fez um trabalho muito grande na disputa municipal para ganhar um novo protagonismo. Elegeu algumas dezenas de prefeitos, mas ele, principalmente ele, que já usou da mesma forma, sabe que esses prefeitos não são deles, são do governador. Portanto, a vitória dele eleger um grande número de prefeitos é uma vitória de pirro. Resta saber se a oposição, que conta com 10 ou 11 votos na Assembleia, acompanhasse Cid se ele resolvesse abrir uma dissidência. É possível que sim. A oposição não teria prejuízo nenhum, embora prestigiando um adversário, mas ela alcançaria o objetivo primeiro, que seria derrotar o governador, o que eu acho muito difícil. Fernando Santana, apesar de ter sido indicado pelo governador, ele tem méritos próprios para conquistar os votos da grande maioria dos deputados estaduais cearenses. Isso nós dissemos na segunda-feira passada. Neste fim de semana, a partir de sábado, aí então a irmã, a deputada estadual Lia Gomes, veio a público, depois de comunicar a alguns colegas deputados que o Cid resolveu se afastar do governo. Bom, isso é uma saída honrosa para o ex-governador, é uma declaração para os poucos correligionários que ainda tem e que poderão ficar com ele se ele realmente assumir uma dissidência. E eu repito, não acredito que assumirá. Ele tinha que dar essa satisfação, porque todas as pessoas estavam decepcionadas com a posição dele. Ele sendo expulso, defenestrado, afastado do governo. Ele que passou 16 anos mandando no governo do estado do Ceará. 8 dele próprio como governador e 8 do Camilo Santana, que foi ele quem o elegeu, e Camilo obedecia cegamente. Hoje, não mais, como estamos vendo aí. Mas esse momento que o Cid escolheu para dizer para os seus correligionários que está fora do governo, ocorreu exatamente porque ele, ainda repetindo aquela música Último Desejo, ele esperava que o seu último desejo não fosse negado. É como diz a letra: nunca mais quero o seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. E o Elmano negou. Orientado por Cid Gomes, esse comentário já vai estar no blog do Edson Silva, como estão as outras matérias. Este comentário que nós mostramos aí desde segunda-feira, no final do dia, estava já no blog do Edson Silva. Então, esse que eu vou ler agora vai estar daqui a pouco. Orientado por Cid Gomes, a ex-governadora Isolda Sela
foi ao encontro do governador Eumano de Freitas, logo depois da definição do nome do deputado Fernando Santana para ser o presidente da Assembleia Legislativa cearense, pedir para ela a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Eumano disse não, justificando que já havia assumido um compromisso com o senador e ministro da Educação, Camilo Santana, para que este indicasse o nome do beneficiado de tão importante e vitalício cargo. Isolda ficou desapontada, óbvio. Cid sentiu-se humilhado e convicto de que realmente estava defenestrado do esquema político que havia montado, como registramos em comentário desse espaço no último dia 11 deste mês de novembro. O verdadeiro político faz tudo para não perder um aliado, mesmo que este já não lhe seja tão útil quanto tenha sido em passado recente. Ele, Cid, aguentou a pancada da escolha do novo presidente da Assembleia, porque esperava ter o seu último desejo atendido. Alguém da oposição ao governo Eumano procurou o senador Cid na última semana, garantindo o apoio de ao menos 10 deputados. No caso de ele, Cid, decidir montar uma chapa concorrente, 4 deputados do PDT, hoje na oposição ao governo, 3 deputados do União Brasil e 3 deputados do PL, formariam o grupo dos 10 de apoio a Cid para enfrentar a chapa apresentada pelo governador à presidência da Assembleia. O senador Cid desconversou sobre a ideia de bater chapa. Ele sabe que no embate no plenário da Assembleia contaria com apenas 3 deputados, afora a irmã, o que na verdade seriam 4 deputados. Ele só contaria com a Lia Gomes, com o Guilherme Landim, com o Marcos Sobreira e com o Sérgio Aguiar. Cada um desse não é porque seja forte, independente, não. É porque tem razões para não se entregar de todo ao governo, porque nas suas bases eleitorais já tem deputados estaduais preferidos do governador. Cid foi quem colocou Isolda Sela no mundo político partidário. A professora, estudiosa das questões relacionadas ao ensino, foi descoberta pelo prefeito Ivo Gomes, quando este era secretário de Educação em Sobral, na gestão de Cid Gomes. Eleito governador do Ceará, Cid escolheu Isolda como sua secretária de Educação e até sugeriu o nome dela para substituí-lo no governo, embora tenha acabado escolhendo o Camilo Santana para frustração de todos os seus liderados à época que queriam sucedê-lo. Zezinho Albuquerque, Mauro Benevides Filho, Domingos Aguiar Filho, na época vice-governador do estado, e a própria Isolda.
Isolda, neste ano de 2024, foi candidata a prefeita de Sobral. A eleição dela era considerada tranquila, mas acabou amargando uma derrota. Cid, naturalmente, sente-se responsável pelos insucessos políticos da sua afilhada. Em outras épocas, sabe-se muito bem disso, ele não precisaria do governador para indicá-la para a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado, um cargo vitalício com subsídio de aproximadamente R$40 mil. Mas os tempos são outros. Não é ele o governador e nem manda no governo como fez ao longo do período de Camilo Santana. Não mais agora seu liderado. Políticos do passado poderiam dizer que Isolda merece experimentar todas essas agruras pela traição que fez ao PDT nas eleições de 2022. Porém, das mulheres citadas para a vaga no Tribunal de Contas do Estado, ela é, de longe, a mais qualificada. Cid, repito, não tem musculatura para reagir. Veja bem como são as coisas, né? 16 anos mandou no governo do Estado. 2 anos depois, não tem musculatura para defender os seus mais próximos amigos. E o governo disse para ele: aqui não há mais espaço para você. O fato de ele dizer que não pertence mais ao governo, repito, é só uma satisfação para o grande público político, porque não é o menor que rompe com o maior, é o maior que rompe com o menor. E assim fez o governador e sua tropa já há algum tempo, culminando com essa escolha do presidente da Assembleia e essa vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Cid foi para as ruas na campanha eleitoral, campanha municipal deste ano, e saiu-se, após o pleito, dizendo-se vencedor com a eleição de quase 60 prefeitos do interior do Estado. Ele, mais do que qualquer um outro, sabe que os prefeitos não são dele, não são do partido a que é filiado. Os prefeitos são do governador. Basta o governador balançar a bacia, estão todos lá. Cid contava com a bancada do PDT, com 13 deputados estaduais. Ele talvez hoje só conte, repito, com 4. E, por conta de algumas razões, outras. Não porque ele realmente seja o líder desses deputados, mas porque esses deputados não podem estar entregues totalmente ao governador, porque o governador já tem pretendentes, outros deputados, nas bases eleitorais do Marco Sobreira, lá no Iguatu e adjacências, do Guilherme Landim, lá no Cariri, do Sérgio Aguiar, aqui em parte da região norte, cujo principal concorrente é o líder do governo, Romeu Aldigueri. Cid conta apenas, e talvez irrestritamente,
com Lia Gomes. Enquanto isso, Fernando Santana continua o seu trabalho sem qualquer preocupação com o disse-me-disse da política nesse final de semana. Ele trata da composição da mesa diretora da Câmara e tem uma dificuldade que é a escolha do primeiro secretário, o segundo cargo mais importante da mesa, depois da presidência, óbvio. Normalmente, esse lugar deveria ser para o partido que tem a segunda maior bancada na casa, no caso, o PDT. Mas que PDT teria direito à primeira secretaria da Assembleia? O PDT do governador, que tem 5 deputados estaduais, o PDT da oposição, que tem 4 deputados estaduais, ou o PDT de Cid Gomes, que tem também apenas 4 deputados estaduais, pelas razões que já explicamos aqui. Mas ele não terá prejuízos no seu trabalho de composição da mesa. Hoje, também, mesmo com a oposição oferecendo apoio a Cid para ele reagir, não há como Fernando Santana sentir-se ameaçado na eleição para presidente da Casa. Essa é a política que nós experimentamos aqui no nosso Ceará e no nosso Brasil. Hoje, o fulano está de cima, manda e os outros obedecem. Depois, é ele que mandava, que passa a obedecer. Se não obedecer, peia. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias da manhã.